O ministro Luiz Fux, do STF, divergiu da maioria da primeira turma da Corte e votou contra a manutenção das medidas cautelares impostas a Jair Bolsonaro, incluindo o uso de tornozeleira eletrônica. Com isso, o julgamento terminou em 4-1. Fux, portanto, voto vencido. Os ministros que votaram para referendar as medidas cautelares foram Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia, Cristiano Zanin e Flávio Dino. Fux alegou que não há elementos suficientes para justificar as restrições impostas a Bolsonaro. Segundo o ministro, a decisão que impôs as medidas foi lastreada em solicitações sem provas novas e concretas para determinar restrições ao ex-presidente. Abro aspas. A Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República não apresentaram provas novas e concretas nos autos de qualquer tentativa de fuga empreendida ou planejada pelo ex-presidente, de sorte que carece a tutela cautelar do preenchimento dos requisitos do periculum in mora, que é o perigo da demora, e do fumus commissi delicti, a fumaça da prática do delito, para fundamentar o decisum que, com expressa gravidade, baseia-se em possível prática de ilícitos. Fecho aspas. Fux apontou que posts de redes sociais não têm poder de influenciar julgamentos da Corte. Aspas. O fundamento nuclear da decisão submetida a referendo parte da premissa de que o Supremo Tribunal Federal e os seus integrantes poderiam ser passíveis de influência por ameaças de alhures. Sob esse ângulo, no entanto, forçoso concluir que a Corte tem demonstrado de forma inequívoca a sua independência e a sua impermeabilidade às pressões dos setores que manifestam desagrado com as suas decisões. A independência dos magistrados constitucionais é pilar fundamental do Estado de Direito, quer sob o aspecto externo, quer sob o aspecto interno. Fecho aspas. Em seu voto, Fux mencionou a suspensão do uso de redes sociais de Bolsonaro e apontou que a medida confronta a cláusula pétrea da liberdade de expressão, citando precedentes de Celso de Mello, ministro aposentado do STF. Aliás, Celso de Mello, que sempre foi um defensor da liberdade de expressão. Ele, enquanto atuou no Supremo Tribunal Federal, muitas vezes concordava com ele, às vezes discordava, às vezes fazia uma crítica sobre um voto, sobre uma decisão, mas em relação à liberdade de expressão, Celso de Mello sempre teve uma posição bastante forte. Inclusive, foi ele que emitiu uma nota dura contra a censura, depois que a reportagem O Amigo do Meu Pai, publicada pela revista Cruzoé, que é um lançamento semanal do portal O Antagonista, foi censurada pelo Alexandre de Moraes no inquérito das fake news que foi aberto de ofício pelo Dias Toffoli. Então, aquela notinha, para além de toda a repercussão negativa que já existia e nós contestamos a censura, serviu como pressão ali, como a gota d'água, para fazer o Moraes recuar, sem dar o braço a torcer, obviamente, mas permitindo que a reportagem voltasse ao ar. Então, abro aspas aí para o Celso de Mello, na citação feita pelo Luiz Fux. O exercício da jurisdição cautelar por magistrados e tribunais não pode converter-se em prática judicial inibitória da liberdade constitucional de expressão e de comunicação, sob pena de o poder geral de cautela atribuído ao judiciário transformar-se inconstitucionalmente em inadmissível censura estatal. Fecho aspas. Na avaliação de Fux, as medidas cautelares não atendem aos critérios de necessidade e adequação previstos na legislação penal. Aspas. Mesmo para a imposição de cautelares penais diversas da prisão, é indispensável a demonstração concreta da necessidade da medida para a aplicação da lei penal. Fecho aspas. Olha, tem muitos elementos aí para a gente não discutir em primeiro lugar, mas assim, para a gente tentar explicar para as pessoas o que está em jogo, de onde que vem, que é aqui a questão primordial do nosso trabalho. Então a gente dá informação sobre aquilo que foi decidido, a gente busca explicar historicamente o que trouxe até aqui e depois a gente vai fazendo determinados juízos sobre cada elemento de uma maneira separada. Vamos ver aqui, diante de toda essa complexidade, a gente vai ser claro o suficiente para que todo mundo entenda. Eu, Duda e Rodolfo Borges estávamos conversando à tarde na redação sobre como chegamos até aqui. O que aconteceu na época da Lava Jato? Na época da Lava Jato, como os atingidos eram pessoas poderosas, algumas das quais, como o próprio atual presidente, na época ex-presidente Lula, que tinham indicado ministros do STF,
eram pessoas, muitas vezes, atingidas pela força-tarefa próximas de ministros dos tribunais superiores, etc. Naquele momento, aflorou o que se chama, de modo acadêmico, de garantismo, que muitas vezes é uma ideologia da conveniência para mascarar a blindagem de aliados. Mas a posição do garantismo, que muitas vezes a gente critica como um garantismo de ocasião, ela gerou muitos ataques, porque dificilmente você tinha uma crítica efetivamente fundamentada às decisões de prisão preventiva contra investigados. Lembrando que a prisão preventiva é aquela na fase de investigação, quando ainda não há o trânsito em julgado, durante o processo, etc., por risco de fuga, de destruição de prova, de coação de testemunha, a ordem pública, para garantir a aplicação penal, para evitar infrações penais, etc. Então, havia ali empresários, pessoas com muito dinheiro, pessoas com muita influência, pessoas que poderiam eventualmente destruir provas, e havia, em diversos casos, evidências ou indícios disso. Pessoas que poderiam coagir testemunhas, pessoas, inclusive, que têm dinheiro até para comprar silêncio dos outros. E houve uma série de decisões de prisão preventiva e prisões que perduraram. Diferente de agora, né? Porque lá havia denúncia, etc. Mas isso é uma outra discussão. E aí, para atacar a Lava Jato, se atacou muito a prisão preventiva. Então, os ministros do STF, de uma maneira geral, eles se colocam contra a prisão preventiva sem algo assim muito forte, uma prova muito clara. Em geral, a prisão preventiva, portanto, é para ser evitada. Só que, ao evitar a prisão preventiva, começou-se a recorrer a uma série de medidas cautelares. E você tem aquelas que estão previstas expressamente na legislação brasileira, e você tem algumas que estão sendo usadas pelos ministros do STF com um puxadinho na legislação. E nós mostramos isso aqui. Porque você tem ali o inciso 2 de um determinado artigo do Código de Processo Penal que fala ali que é permitido, como medida cautelar, a proibição de acesso e frequência a determinados lugares, onde as infrações penais, em tese, poderiam ser cometidas. E a internet, ela é um lugar ou não é um lugar? Você tem uma discussão jurídica, porque a lei, ela vem lá de trás, ela teve uma atualização em 2011, mas ela não prevê especificamente a questão da internet, a questão da rede social. Defendo até, isso é uma outra questão, que haja uma especificidade na lei, um debate para existir uma especificidade na lei, e não estou nem fazendo juízo de se deve incluir ou se não deve incluir. Acho que deveria haver o debate legislativo, até para o seguinte objetivo. Se o Congresso Nacional entende que não deve haver uma medida cautelar que impeça o uso de rede social por qualquer investigado, e aí é sempre bom lembrar que a gente está falando também de organizações criminosas armadas, não é só político. Se o Congresso entende que ele coloque lá na lei de uma maneira específica, que os lugares são os lugares físicos, etc., que isso não inclui a rede social, porque aí você afasta definitivamente a hipótese. Mas enquanto fica em aberto, fica sendo utilizada a jurisprudência que é criada pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, enfim, pelos tribunais superiores, que vão legislando um pouquinho para atender às suas necessidades. Então, assim, em nome do garantismo, de evitar a prisão preventiva, se criou um certo punitivismo com medidas cautelares. Então, assim, começou a se fazer um puxadinho para que as medidas cautelares fossem mais amplas, fossem múltiplas, fossem gravosas, de uma maneira ainda mais acentuada. E aí se começou a proibir entrevista, publicação de rede social, etc. E aí você entrou, principalmente agora, num debate sobre liberdade de expressão. Então, quando o sujeito está preso, ele não vai usar a rede social, porque ele fica sem acesso a celular. Pelo menos teoricamente, a gente sabe que nas cadeias do Brasil tá cheio de bandido aí, usando celular, pagando propina, etc. A gente vê um monte de casos, gente que joga por cima do muro, que faz entrar pela visita aí, tem um monte de discussões a respeito disso.
Mas, quando o sujeito está preso, ele não vai usar a rede social. Então, a discussão ela só existe porque não foi a prisão preventiva decretada, foi medida cautelar, e é uma medida cautelar que está sendo controversa já há algum tempo. E nesse ambiente, após uma série de decisões de Moraes que impuseram censuras, em outros casos que não eram exatamente esse, que derrubou a rede social inteira por causa de uma postagem específica, que derrubou uma reportagem de um veículo de jornalismo, etc., você entrou numa seara muito complicada, que gera uma reação muito grande. Então esse é só um histórico de como chegamos até aqui. Depois eu vou querer analisar cada alegação do Luiz Fux e cada alegação dos outros ministros. Eu só antecipo aqui uma análise mais genérica. Eu leio essas decisões e é bom destacar que os outros ministros que acompanharam o voto do relator não argumentaram praticamente nada. É só acompanham o voto do relator e pronto. E as alegações dos ministros, seja contra ou seja a favor, elas são muito genéricas. Elas não entram exatamente na especificidade, no ponto de debate. Então, assim, eu entendo que os ministros deveriam argumentar sobre essa questão de o uso da rede social. Ele pode efetivamente ser feito para atrapalhar a investigação? E outra coisa que nós já apontamos aqui, só para concluir, ele fala, o Luiz Fux, ao argumentar, ele falar que os ministros do STF não estão suscetíveis a ameaças, etc. Olha, isso não é necessário para configurar a ameaça. Então, assim, mesmo que seja para ele ser contra o Moraes, para mim o argumento seria mais sólido se ele falasse assim, olha, não está configurada uma pressão, não está configurada uma ameaça. Agora, ele alegar que, não, os ministros são muito independentes, fica uma adulação aos ministros do STF e não entra no ponto específico, que está configurada uma pressão indevida sobre as autoridades envolvidas no processo, porque se estiver, não importa se elas vão mudar ou não de posição. Se alguém está tentando intimidá-las, bom, aí você tem um motivo. Então, assim, são só para jogar no ar alguns elementos, depois a gente conclui essa análise. Duda Teixeira. É importante o voto do Fux, ainda que tenha sido um voto vencido, o Fux dá a entender aí que realmente a gente tem juízes que pensam por conta própria. O Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça também, muitas vezes dá a impressão de que os juízes vão votando em grupinhos, né? Combinam até o voto antes, ou que principalmente acabam meio que seguindo alguns juízes que são mais falantes, né? Que são mais durões. Então, muitas vezes dá essa impressão de que tem um ali que vai meio que comandando os demais. E o Fux, ultimamente, tem sido ali um voto dissonante, né? O que é muito bom, porque permite justamente que a gente possa entrar em algumas discussões, né? Alguns debates, porque a interpretação da lei é sempre uma interpretação, né? Ela pode ter diferentes interpretações. O Fux, vamos lembrar, naquele julgamento da Débora Cabeleireira, ele trouxe questões importantes para o debate. Se, por exemplo, ela deveria... aliás, não foi no julgamento da Débora, foi nesse mesmo da trama golpista. Se deveria ser julgado pela primeira turma ou no plenário, né? Ele também colocou ali as questões de se o crime multitudinário, né, do 8 de janeiro necessitaria da individualização da pena ou não. Ele dizia que ali, para você poder condenar alguém, você precisa ter a prova exata do que a pessoa fez naquele dia. E aí, isso é importante. A gente está todo mundo de olho no que acontece nas nossas cortes superiores e ter acesso a um voto dissidente é super importante para o debate e para a nossa democracia. E foi bom você ter lembrado disso, Duda, até para registrar aqui certos posicionamentos históricos que nós tivemos aqui em relação a diversos elementos, né? Aqui não tem manada, não tem rebanho, não é nós contra ele, a gente vai sempre analisar cada elemento de cada episódio. Então, aqui, nós fizemos crítica ao fato de o STF ter abarcado
todos os réus da trama golpista e do 8 do 1, mesmo, claro, a imensa maioria deles, que não tem foro privilegiado. Então, Luiz Fux era a favor de que isso, que o processo fosse iniciado na primeira instância. E nós apontamos isso na ocasião, dos motivos pelos quais, inclusive, criticamos o Alexandre de Moraes depois que o Clériston morreu, por não ter analisado o pedido, o que indica que não deu conta de tantos processos e tal, ou que, claro, pode ter tido uma má vontade ali com determinados réus. O Luiz Fux também, como o Duda falou, quis que fosse para o plenário e não para a turma. Tudo isso nós já defendíamos antes do posicionamento público do Fux. E essa questão que você apontou dos crimes multitudinários, que nós falávamos sempre, é preciso individualizar as condutas, não dá para alegar que toda a multidão cometeu crimes de organização criminosa armada, de tentativa de golpe de Estado, etc., se você não tem um elemento específico, uma prova específica de envolvimento daquela pessoa que vai ser penalizada, que vai ser condenada por aquele crime. Então tem uma série de posições aí que o Fux adotou que estavam em acordo com aquilo que a gente já analisava antes. Diga, Duda. Eu lembrei até mais uma que ele critica a definição do crime de tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito ou tentativa de golpe de Estado. Aí ele fala assim, poxa, como é que o crime é uma tentativa? Porque no direito penal geralmente se entende que o crime só acontece quando a pessoa realiza o crime, né? E não quando faz uma tentativa antes. Aí, coisas que ele questionou e que foram válidas. Ele questiona também essa soma, né, de tentativa de abolição do Estado Democrático com a tentativa de golpe de Estado, e aí acaba aumentando a pena, e ele entende que deve ser a pessoa punida por um só desses crimes. Então, tem uma divergência aí que é saudável. O que eu lamento, o Ricardo Kertzmann vai fazer toda a sua análise no próximo bloco, a gente já está próximo do intervalo, é que em todos esses votos, falta ali esmiuçar as questões de uma maneira mais específica. Esse próprio voto do Fux é muito pequeno, não existe, pronto, acabou. Ele não analisa a argumentação de uma maneira mais específica que o próprio Moraes fez. E a argumentação na qual nós apontamos aqui diversos problemas. E principalmente agora, nessa questão aí de rede social, etc., que ficou até, vamos dizer assim, ganhou protagonismo do debate, né? Passou à frente da discussão sobre tornozeleira eletrônica. Mas, enfim, então os ministros, eles parecem que eles votam conforme a convicção política e não tem uma preocupação muito técnica de esmiuçar tudo isso nos detalhes. E ontem a gente estava com a pauta cheia, acabou terminando o programa sem dar o resultado da enquete, então vamos colocar no monitor aí para vocês verem o resultado da enquete de ontem. Podem continuar votando no chat do YouTube na enquete de hoje, que é outra. Você convive com fanáticos de Lula e Bolsonaro? E aí, 66% sim e 34% não. E certamente o espectador que nem tinha visto essa enquete está dando uma risadinha, está pensando, bom, eu convivo, então eu não. Ricardo Kertzmann, o que você destaca disso tudo? A gente está falando ainda da divergência do Fux, ainda tem uma série de elementos aí a apontar, mas eu quero ouvir você. Bom, em primeiro lugar, pode colocar 66,1% no sim ali, porque eu não respondi a enquete e eu estou dentro dos que votaram sim. Olha, Felipe, o presidente Lula, ele tem um bordão que ele repete com bastante frequência, até porque ele é especialista no assunto, e ele diz o seguinte, que o diabo de mentir uma vez é que você tem que passar todos os demais dias mentindo novamente. Foi muito importante, foi interessante você ter trazido à tona o passado recente do judiciário brasileiro para poder não justificar, mas explicar esse momento presente, porque é muito semelhante ao que eu acabei de dizer do Lula. Quando lá atrás começaram a fazer puxadinhos de decisões para poder se ajustar ou aos interesses do judiciário, ou aos interesses políticos, ou até mesmo cedendo às pressões, a partir de então, você teve que começar a todo dia fazer um novo puxadinho, a todo dia alargar um pouquinho o que diz a letra fria da lei.
E é exatamente isso, você já explicou, e eu acho que está muito bem fundamentado. Com relação à fala, com relação ao voto do Fux, eu também acho que é um voto para lá de superficial, né? Também concordo, a gente já debateu isso aqui antes, a mim não faz sentido alegar que os juízes estão imunes a pressões e, por causa disso, não haveria crime anterior. Eu fiz essa comparação programas atrás, que é aquela mesma história do golpe. De dizer assim, olha, como o golpe não se consumou, então não houve crime anterior a isso. Gente, se há uma obstrução, se há uma tentativa de obstruir a justiça, se há uma tentativa de coação do curso, do processo dos ministros, isso é uma questão inquestionável, é irrefutável. Se isso existe, está em curso e não dá como negar, também não dá para você simplesmente ignorar o fato sob a alegação de que, olha, tudo bem, deixa eles falarem o que quiserem, porque nós, ministros, não damos ouvidos. E, por fim, Felipe, com relação a esse voto do Fux, pegando carona no comentário do Duda, eu fiquei aqui pensando, porque hoje eu vi durante o dia diversas declarações dos bolsonaristas, né, dizendo, olha aí, tá vendo, o Fux votou contra, isso tem que ser levado ao plenário, viva o Fux, uhul. Eu fico pensando assim, né? E é isso que eu acho que também acaba explicando muito esse momento tão infeliz, esse momento tão triste para as nossas instituições, esse momento tão ruim de confronto entre parte da sociedade, entre parte do mundo político com o judiciário, principalmente o STF. As decisões dos ministros, elas são todas são passíveis de análise e passíveis de crítica. E até mesmo de opinião, de quem não entende porcaria nenhuma. Isso é do jogo, isso é democrático. Porém, eu acho que esses votos, todas as decisões, tirando um caso ou outro que fica patente, fica claro interesses, né, fica claro outros motivos que não jurídicos ou mesmo o próprio entendimento da lei, tirando esses casos, Felipe, eu tendo a dar o devido crédito aos ministros do STF no seguinte sentido: eles votam de acordo com seus valores, com as suas crenças e suas convicções. E o que está escrito, cada um faz a sua análise. E eu, Ricardo, acho que essas análises, essas decisões têm que ser respeitadas quando elas claramente possuem esse condão, quando elas têm esse princípio. Porque senão, Felipe, quando a gente só aceita o voto daquele ministro cujo voto vai ao encontro do que a gente pensa, e a partir do momento que os outros que votam diferente a gente passa a atacar, passa a agredir, passa a rotular, passa a pedir o impeachment, simplesmente porque os votos são contrários àquilo que a gente pensa, eu acho que você desconfigura completamente o intuito da democracia e, principalmente, Felipe, você subverte, né, o que é conhecido, né, como esse regime tripartite, você ter os três poderes da República harmônicos e independentes, sendo que o judiciário tem a palavra final. Os parlamentares, eles têm que entender que se eles não gostam, pelo motivo deles, né, de um voto de um determinado ministro, isso não dá direito a ele de atacar, né, esse ministro e imediatamente já começar a fazer uma campanha contra. Eu estou longe, mas longe, léguas longe de querer fazer defesa do Alexandre de Moraes ou de qualquer outro ministro. Mas boa parte do que a gente assiste hoje, hoje especificamente, durante o meio-dia em Brasília, eu comentei isso, a gente viu a turma, né, a bancada bolsonarista, toda voltada contra o Alexandre de Moraes. Ora, os votos do Alexandre de Moraes têm sido referendados pelos colegas dele. Por que não tem essa mesma, não deveria nem ter a fúria contra o Alexandre de Moraes, mas por que não tem essa mesma fúria, então, contra os outros? Porque fica uma atuação claramente personalista, claramente política e que, repito, a meu ver, isso deslegitima, isso desconfigura o que a democracia pede. É óbvio que você fala tudo isso, eu entendo perfeitamente, só estou fazendo disclaimer para que os radicais não ataquem, ciente de que existe a liberdade de expressão, a liberdade de crítica a ministros, e evidentemente alguns personificam determinadas condutas. No entanto, há de fato uma estratégia política de centrar o fogo, no sentido metafórico, claro, em uma figura. Isso aconteceu durante a Lava Jato, foi a estratégia petista, lulista de uma maneira geral, porque o Lula tem uma base que vai além do PT, de centrar o fogo
no juiz de primeira instância, Sérgio Moro, e no procurador Deltan Dallagnol, que eram duas figuras ali de protagonismo público. Porque você não vê, evidentemente, e certamente se você perguntar não sabem nem os nomes, o petismo, o lulismo de uma maneira geral, criticando, atacando os juízes. É claro que eles fizeram isso nos bastidores, tentaram avançar com ações no Conselho Nacional de Justiça contra os desembargadores do TRF4, que foram de segunda instância, que legitimaram e mantiveram a decisão de primeira instância, naquela ocasião, inclusive, por unanimidade e aumentando a pena imposta na primeira instância pelo juiz Sérgio Moro. O Leandro Paulsen, o Gebran Neto. Então, você teve vários outros, inclusive no Superior Tribunal de Justiça, que mantiveram também a condenação, alteraram de volta um pouco para baixo em relação ao TRF4 a dosimetria. E agora você tem uma estratégia política de centrar no Moraes. Sai às vezes uma faísca ali para os outros, mas você não vê todo mundo voltado, por exemplo, para Carmen Lúcia, que está lá votando junto com o Moraes. É claro que houve críticas a Carmen Lúcia na questão da censura, etc., mas o foco agora é o Moraes, tanto que a gente vai ver aí a Damares falando que o foco da oposição é o impeachment do Moraes, etc. Mas tem outros ali fazendo a sua retaguarda. Mas, repito, em relação ao voto do Fux, que tem esse elemento do qual, que não tem nada a ver muito com a questão do Bolsonaro, tem a ver com a questão dele, de ele dizer que os ministros não se deixam coagir, eles são independentes, etc. Há uma desconfiança da sociedade em relação a muitos casos, muitos casos, inclusive, em que políticos fazem pressão, porque não é só esse, a gente tem que pensar em todos os casos, tem que pensar com princípios. Então, políticos fizeram muita pressão no âmbito da Lava Jato, e você viu um monte de ministros tomar o lado dos políticos, e alguns deles, inclusive, mudar de posição ao longo dos processos. Gilmar Mendes, por exemplo, ele era a favor da prisão após condenação em segunda instância, votou a favor em 2016, mudou em 2019. A Carmen Lúcia era contra a declaração de suspeição do juiz Sérgio Moro, chegou a votar contra, e aí a audiência foi retomada mais à frente e tal, e ela mudou o próprio voto sem nenhum fato. Inclusive, Luiz Edson Fachin apontou aquilo na ocasião, não tem nenhum fato novo, que justifique a mudança da Carmen Lúcia. Então, houve uma série de mudanças. Há uma desconfiança da sociedade. Essa afetação de que os ministros são imunes, etc. O Fux, ou qualquer outro ministro, nenhum pode falar pelos 11. Eu sei que cada vez mais eles parecem um clube, um partido político, mas não podem falar sobre os 11. E, repito, na questão legal, se há uma tentativa, que se conteste a ideia da tentativa. Agora, o crime é configurado, ou, claro, a hipótese criminosa que vai justificar uma medida cautelar para evitar a infração penal, ela fica configurada com a simples pressão, com a simples intimidação, com a simples coação no curso do processo, como é colocado ali na legislação. Enfim, a gente vai voltar a esses aspectos, só trazer um pouco do histórico. O vídeo tem que ficar para o próximo bloco. Então, Duda Teixeira, você tem mais algum complemento? O Fux também coloca aí a questão de que não tem nenhuma evidência nova que mostre que o Jair Bolsonaro realmente estava tentando uma fuga, sair do país. Agora é difícil fazer essa análise, porque o que seria essa evidência? Ele ir numa rodoviária e comprar uma passagem de ônibus, ele se aproximar, por exemplo, de uma cidade de fronteira, aí, de repente, a gente tem vários casos da Carla Zambelli, do Léo Índio, que fugiram do Brasil ali por Puerto Iguaçu, ali pelo Paraguai, né, ou pela Argentina. E aí também isso colabora para que essas medidas cautelares aconteçam, porque a gente tem muitos casos também no Brasil, da Carla Zambelli, do Léo Índio, vários outros que foram para a Argentina, que realmente escaparam da justiça fugindo do país. Exatamente. Tem blogueiro de crachá que está foragido nos Estados Unidos. O Eduardo está numa outra situação, porque ele não é exilado, apesar de dizer isso. Ele saiu daqui sem ser alvo de inquérito algum, se tornou alvo quando estava articulando lá, e nós criticamos na raiz, embora agora, claro, ele esteja esticando a corda, mas também foi para os Estados Unidos, e, portanto, há esse elemento político e de precaução que está sendo levado em consideração
pelos ministros, porque uma vez que se tenta, eventualmente se foge e não se consegue mais. Antes de entrar aqui no histórico da relação entre Jair Bolsonaro e Luiz Fux, é porque houve um comentário no intervalo dizendo que se o Bolsonaro fosse pobre já estava preso, como ele é rico não está, etc. E a questão vai além de classe social. Então, você tem uma figura que tem um capital político, como se diz aí no jargão da política, um capital eleitoral, tem uma base mobilizada, barulhenta, mesmo que não seja a maioria da população, eventualmente se tem mais votos, como ele teve em 2018, do que o candidato concorrente no segundo turno, mas não quer dizer que a maioria da população ela seja parte de uma base mais fiel e mais barulhenta. E a questão é a seguinte, o Alexandre de Moraes leva isso em consideração para não prender? Eu falei aqui da questão de eles manterem, pelo menos na aparência, uma coerência de que são críticos da prisão preventiva desnecessária, que há medidas cautelares diversas da prisão, então é melhor não ser tão punitivista, etc. E como eu expliquei, vai se criando outros problemas. E, em vez de prender, você impõe medidas cautelares que vão além daquela previsão legal. Bom, aí você gera todo um outro debate. Os alvos ainda usam aquilo para reforçar a sua narrativa de ser vítima de uma perseguição política e tudo mais. Então, tem esse elemento aí. O Moraes ele não tem peito para mandar o Bolsonaro direto para a cadeia, então prefere uma solução intermediária que acaba sendo agravante em termos de tensão, de repercussão, de barulho no debate público. Por que eu digo isso? Porque a gente tem que pensar na questão lógica de quando aquilo aconteceu na época da Lava Jato com o outro lado. Condução coercitiva, que foi o que deu um monte de problema, como agora está dando a tornozeleira do Jair Bolsonaro, quando a condução foi imposta contra o Lula, ela vinha sendo imposta a um monte de outros alvos da Lava Jato. Ela vinha sendo imposta por um monte de juízes. Eu dizia na época, de uma maneira bem popular, falava, vagabundo é alvo de condução coercitiva no Brasil há anos e ninguém fala nada. Aí chegou no Lula, não, peraí, para tudo, etc, não pode. Não, mas e se ele se recusasse, ele seria violentado e é uma espetacularização e etc. E a argumentação não está sólida, todos aqueles elementos que fazem com que o barulho cresça. Então você teve ali o Lula sendo alvo de uma condução coercitiva, agora o Bolsonaro sendo alvo de tornozeleira eletrônica, e são duas figuras que têm o capital político. Então, dar uma ordem para que eles sejam presos preventivamente gera uma baita repercussão, porque ainda não há o trânsito em julgado, eles ainda não foram condenados, e pode reforçar a alegação de perseguição de todos eles. Então, isso aconteceu lá atrás. O Lula ele não foi alvo de prisão preventiva. E depois a gente vai falar também, porque houve discussão sobre ele poder ou não dar entrevista, mas era numa outra etapa, quando ele já estava preso, enfim. Tem muitas analogias aí para se fazer, embora, claro, sejam situações diferentes. Em outubro de 2020, Jair Bolsonaro, então presidente da República, concedeu a Luiz Fux, então presidente do STF, a Ordem de Rio Branco em seu mais alto nível, o grau de Gran Cruz. De acordo com o Itamaraty, a condecoração é concedida a pessoas, corporações ou instituições por seus serviços ou méritos excepcionais. Eu fui resgatar esse vídeo no baú, vamos mostrar para todos vocês. Neste momento, o senhor presidente da República condecorará, no grau de Gran Cruz da Ordem de Rio Branco, o senhor Luiz Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal. O senhor Milton Ribeiro, ministro de Estado da Educação.
Aí, Luiz Fux sendo condecorado antes do Milton Ribeiro, que também foi alvo de muitas polêmicas. Aliás, o Ministério da Educação no governo Bolsonaro foi rotativo ali. Muita gente ocupou, cada um com o seu escândalo e a sua singularidade. Mas teve essa proximidade. Bolsonaro quis agradar o Luiz Fux. Na época se divulgou que ele estava feliz que o Fux tinha revogado uma decisão anterior, se não me engano, do Marco Aurélio Mello, no caso do André do Rap. E isso fez o Bolsonaro elogiá-lo, etc. Mas ele buscou ali a proximidade possível com o Luiz Fux, assim como buscou com o Dias Toffoli, com o Gilmar Mendes. Duda Teixeira. Bom, eu sou a favor de acabar com todas essas condecorações. É um absurdo as escolhas que são feitas. Nesse caso é um problema porque... E olha que eu só mostrei 2, hein? Nesse evento aí se mostrar tudo. Cada figura aí que você fala, como é que essa figura foi condecorada? Não, e o STF julga os casos das pessoas com fórum privilegiado, incluindo o presidente da República. Então, o presidente da República ir lá e fazer uma condecoração para um ministro do Supremo Tribunal Federal é óbvio que é inapropriado, né? Ele está julgando um possível juiz do caso dele, que, aliás, está julgando o caso dele nesse momento, né? Teve o voto agora. Então, exato, isso não deveria nunca acontecer. No governo do Lula também a gente tem o mesmo problema. A Janja ganha uma condecoração que quem decidiu foi a Margarete Menezes, do Ministério da Cultura, que ganhou o posto graças à Janja, né? Então, esses absurdos que a gente não deveria estar vendo mais já com tantos anos aí de Brasil republicano. Pois é, não deveria existir envolvendo determinadas autoridades, ou pelo menos deveria haver restrições. Existindo a possibilidade do presidente condecorar um ministro do Supremo Tribunal Federal, o ministro, na minha visão, não deveria aceitar, não deveria comparecer ao evento. Juiz tem que manter uma certa distância regulamentar das pessoas que poderão ser julgadas por ele. Então, isso gera essa promiscuidade que depois gera desconfiança. Os bolsonaristas, eles obviamente estariam, como já fizeram tantas vezes, quando decisões foram tomadas a favor do lado contrário, mostrando as fotos juntos, etc., para mostrar que é tudo uma aliança, que é o que fazem em relação à proximidade do Flávio Dino com o Lula, do Moraes com o Lula, da Carmen Luz, do Cristiano Zanin, que foi advogado do Lula, etc. Nós fazemos aqui em relação a todos. Então nós fazemos jornalismo, nós mostramos os fatos e refletimos a respeito deles. Quer dizer, é o ideal que um presidente possa condecorar um juiz que eventualmente vai julgá-lo? Ricardo Kertz. Essas medalhas, elas, na maioria dos casos, elas só servem para isso mesmo, né? Para um chefe de executivo, aquele que tem o poder de condecorar, de agraciar alguém, fazer uma graça, fazer uma massagem no ego de alguém que ele julga interessante para ele, né? E não interessante para a sociedade. Aqui em Minas Gerais tem a medalha Tiradentes. O João Pedro Stedley, aquele o líder do MST, ele já foi agraciado com a medalha Tiradentes na época que o governador era o Fernando Pimentel, do PT. Essa cena, Felipe, propriamente dita, é interessante que ela me fez lembrar do meu comentário anterior, porque eu fico imaginando, na visão de um petista, que deve estar bravo com o voto do Fux, está dizendo o seguinte, olha lá, esse aí é comprado pelo Bolsonaro, por isso que ele votou a favor. E na visão de um bolsonarista, está olhando e falando assim, não tem nada demais, é só uma medalha, até a Janja já ganhou a medalha, né? É por isso que esse tipo de coisa, tanto a graça ser ofertada, né, por parte de um chefe de executivo, quanto um membro do judiciário ou de qualquer outro poder aceitar essa graça, isso tem que ser evitado. Pois é. E tem uma outra reação, Ricardo, sabe qual é? É assim, o mito fez o certo. O Fux é bom mesmo, tinha mais aqui premiar, olha só como é um visionário, antecipou em anos, ele sabia que o Fux é um grande juiz, que é um grande ministro, etc. Então a gente vê esse tipo de duplo padrão, a depender de quem são as pessoas envolvidas. A gente tem que mostrar tudo. Na véspera do evento, o Bolsonaro recebeu o Fux, na véspera desse evento aí que a gente lembrou, em visita de cortesia, e o ministro havia assumido a presidência do STF em setembro de 2020. Durante o encontro, o Bolsonaro elogiou a decisão do Fux de manter, como eu disse, a prisão do traficante André do Rap. Na ocasião, o Fux contrariou Marco Aurélio Mello, então só confirmando a informação que eu já tinha dado aqui de spoiler. Olha,
A gente pode partir aqui para informação em tempo real, produção? Pois é, porque saiu aí a alegação da defesa, a gente ia entrar na análise disso, porque a gente já tinha previsto aqui quais seriam as alegações da defesa, que são bastante óbvias, assim, não fomos os únicos a antecipar, né? A defesa do Bolsonaro em relação a essa intimação do Moraes para, em 24 horas, explicar o que o Moraes chamou de descumprimento de medidas cautelares. Então, disse lá a defesa, aspas, cabe esclarecer que o embargante, que é o Bolsonaro, não descumpriu o quanto determinado e jamais teve a intenção de fazê-lo, tanto que vem observando rigorosamente as regras de recolhimento impostas por este egrégio tribunal. Não postou, não acessou suas redes sociais e nem pediu para que terceiros o fizessem por si. Fecho aspas. Enfim, tem mais trechos aqui que estão lá no portal. Os advogados afirmam, aspas, vai muito além, essa decisão vai muito além da proibição de utilização de redes sociais. É notório que a replicação de declarações por terceiros em redes constitui desdobramento incontrolável das dinâmicas contemporâneas de comunicação digital e, por isso, alheio à vontade ou ingerência do embargante. Fecho aspas. É tudo nessa linha. Quer dizer, o que aconteceu? O Moraes tinha imposto essa restrição de que não pode usar a rede social. O Bolsonaro foi lá para o Congresso Nacional e fez discurso. As pessoas filmaram o Bolsonaro e postaram na internet, na rede social. Os veículos de imprensa fizeram matérias com o discurso do Bolsonaro. Aí o Alexandre de Moraes fez mais um puxadinho ali para falar que não podia circular nas redes sociais, entrevista, o discurso do Bolsonaro, e pediu para ele explicar. Então a gente estava dando aqui a notícia em tempo real de que a defesa do Bolsonaro apresentou as alegações ao Alexandre de Moraes, que tinha pedido as explicações sobre ter descumprido medidas cautelares. Era mais do que previsível que a defesa do Bolsonaro ia alegar, olha, a decisão falava de não usar a rede social, ele estava passeando lá na Câmara, ele estava conversando com as pessoas, se outras pessoas filmaram e publicaram, não é culpa dele, não é responsabilidade dele, não foi articulado por ele. Era o óbvio que isso iria acontecer. E dessa forma, diz a defesa do Bolsonaro, naturalmente uma entrevista pode ser retransmitida, veiculada ou transcrita nas redes sociais, e tais atos não contam com a participação direta ou indireta do entrevistado, que não pode ser punido por atos de terceiros. E a defesa afirma que compreender de modo diverso implicaria risco real de cerceamento indevido de liberdade em razão de ações alheias à sua vontade. Aliás, teve gente falando que o Moraes, portanto, estava censurando a imprensa, etc. É bom deixar claro que não houve uma ordem para a derrubada das matérias a respeito do discurso do Bolsonaro. Então houve ali um chega para lá de como é que é isso aí? Você está discursando e aí os outros publicam e eu falei para não usar a rede social. Então assim, o Moraes, repito, ele vai fazendo puxadinho dentro de puxadinho. Se ele tivesse desde o começo, o que já seria, no mínimo, controverso, né? Como a gente explicou aqui no começo do programa, mas só para entender a lógica. Se ele tivesse desde o começo proibido o Jair Bolsonaro de dar qualquer discurso público, de dar entrevista, etc., de uma maneira mais específica, mais explicada, a decisão perdia essas ambiguidades ou esses pontos cegos, né? Mas ele não é muito claro, não é muito específico, não é minucioso, não é objetivo. E aí depois ele vê um efeito prático que não agrada a ele, e aí ele vai trazendo um remendo. Eu digo que ele traz um remendo porque ele trouxe mesmo. Foi ontem, né? Ele soltou uma decisão extra para dizer que entrevista que não pode ser publicada na internet. Eu li aquilo, Duda Teixeira, acho que eu até pensei no programa e acabei não falando aqui. E falei assim, mas peraí, então, se ele der uma entrevista para um jornal impresso, por exemplo, pode? Sem que o veículo publique na internet? Ou não pode? Fica ambíguo, entendeu? Fica uma margem muito grande. Fora o problema dessa imposição, né? Eu estou falando aqui sobre a questão da objetividade, da ambiguidade. Então, assim, ele vai criando novos problemas. E vai ser muito difícil ele ter legitimidade para falar assim, essas explicações não me convenceram, Bolsonaro, vai para cadeia porque você descumpriu a medida cautelar. Quer dizer, se você não tem a prova específica de que o Bolsonaro articulou o descumprimento, de que ele combinou, você não tem um vídeo do Bolsonaro falando assim, seguinte, Moraes me impediu de usar a rede social.
Então faz o seguinte, eu vou falar aqui, você me filma, e aí você publica na sua rede social, que é para eu driblar a decisão dele. Não tem isso, vai sempre alegar que, olha, eu posso continuar falando e os outros podem continuar publicando. É isso que você está impedindo, ministro? Duda Teixeira. Esse é mais um caso que o STF gera insegurança para o Brasil inteiro, porque juízes de primeira, segunda instância vão estar se perguntando, puxa, eu vou colocar medidas cautelares contra alguém, alguma pessoa que está como réu aqui num processo. Posso incluir o bloqueio das redes sociais ou não? Né? E se eu incluir o bloqueio das redes sociais, a pessoa também vai ficar proibida de dar entrevistas, mas é só no caso da entrevista for reproduzida nas redes sociais. Enfim, ninguém sabe direito como a coisa vai funcionar. Os advogados também ficam completamente perdidos. E o problema qual que é? É que em vez do juiz tá só decidindo ali com base na lei que já foi aprovada, ele faz esses puxadinhos, gera ambiguidade e meio que tenta criar uma nova realidade sem, de fato, ter uma lei para isso ou um Código de Processo Penal permitindo tal coisa. E ainda passa o vexame, Ricardo, de ouvir umas explicações lógicas, evidentes. Por exemplo, abro aspas para a defesa do Bolsonaro. Afinal, é o que eu estava explicando. Se a proibição envolve transmissão ou transcrição de entrevistas, o embargante, que é o Bolsonaro, na prática está proibido de concedê-las, posto que ninguém tem controle sobre a forma de sua divulgação, a não ser, e apenas inicialmente, o próprio jornalista. Fecha o aspas. Então, assim, ele está recebendo aí um monte de alegações sobre obviedades, em razão da sua imprecisão e do seu ativismo, né? Dessa mania de extrapolar um tantinho, para dizer assim de uma maneira irônica. Ricardo Kertz. Interessante que foi praticamente o que eu comentei hoje no meio-dia em Brasília, no programa. Acho que o Duda estava com a gente também. Porque, Felipe, a mim me parece muito clara, está muito bem escrita e expressa a ordem do ministro Alexandre de Moraes ao Jair Bolsonaro de que ele não deve publicar nas redes sociais nem através de terceiros. Isso, para mim, passa a seguinte imagem. Olha, eu, Jair Bolsonaro, não vou publicar nada nas minhas redes, não vou pedir a Michele, não vou pedir ao Carlos, não vou pedir ao Renan, não vou pedir aqui ao Sóstenes, enfim, ao círculo íntimo dele, que publique alguma coisa, porque estaria configurado claramente que é uma desobediência à lei. Agora, quando ele vai a um evento público e as pessoas fotografam, as pessoas filmam e estas pessoas colocam espontaneamente nas suas redes sociais, isso é um ato incontrolável. Até porque, Felipe, o exemplo que eu dei na hora do almoço foi justamente o seguinte. Então, se ele tiver numa padaria e num pastel, uma figura desse tamanho público, que é o Jair Bolsonaro, qualquer lugar que ele for, vai atrair gente e vai atrair pessoas que vão filmar, vão querer uma palavra dele, e essas pessoas vão colocar nas suas redes. E aí, qual que seria o limite? Esse é o grande ponto, né? É a grande polêmica dessa decisão. O fato, Felipe, é que ou o Alexandre de Moraes, porque a gente já acabou de falar até sobre isso, pelo fato de ele não ter tido a ousadia de colocar o Jair Bolsonaro em prisão preventiva, ainda que seja uma prisão preventiva domiciliar, ele não vai ter como controlar todo esse tipo de situação que vai ocorrer. Exatamente, e aí a gente volta para o ponto original da minha explicação sobre todo esse episódio. A prisão preventiva, ela pode evidentemente ser contestada, ela geraria um barulho, a oposição ia gritar, haveria críticas à medida gravosa, etc. No entanto, ela anula todas essas tentativas do Alexandre de Moraes de controlar o mundo real de hoje como ele funciona. Só que ele não teve, assim, base, ou peito, ou coragem para, nesse momento, prender o Jair Bolsonaro. E aí fica realmente complicado querer controlar tudo diante de um réu que tem toda essa projeção pública. Impedir que as pessoas publiquem sobre o Bolsonaro nas redes sociais é bem complicado. Muito bem, olha, como eu sou âncora e sou diretor de jornalismo aqui no Antagonista na Cruzoé, muitas vezes eu preciso mostrar para vocês a essência do nosso trabalho e o diferencial para alguns outros canais, veículos. Não é que, enfim,
somos os únicos a destrinchar determinados elementos. Mas é para as pessoas entenderem a natureza do nosso trabalho. Porque tem gente que liga aqui e depois manda mensagem todo furioso, etc. Esperando, vou ligar lá para ver que eles estão detonando fulano, que estão detonando. Que a pessoa vem já com uma tese pré-concebida. Ela tem um lado. É o lado do Bolsonaro contra o Moraes, ou é o lado do Lula e do Moraes contra o Bolsonaro e tal. E aqui a gente, em primeiro lugar, explica quais são os fatos, separa os elementos, mostra o que está errado, o que eventualmente está certo, o que é legítimo, o que tem margem de discussão, que foi um ponto que o Ricardo Kertz me destacou, do qual eu tenho falado aqui na redação ao longo da semana. Tem questões que você tem uma margem interpretativa, né? Aí você fala, deu margem para essa interpretação, deu margem para essa. São duas interpretações divergentes, mas existe alguma base. Mas para esse elemento, não. Para esse elemento, sim. Então, isso é uma análise, de fato. Nós contra eles está aí em um monte de canais de influências, mas não é o jornalismo sereno que a gente faz para que cada um forme o seu juízo a partir dos elementos aqui destrinchados.